Bom dia, pessoal. Estamos aqui novamente para darmos continuidade às nossas aulas e nós vamos falar aí sobre um dos modos, certo? Verbais. Vai tratar sobre o modo imperativo, que é empregado quando se deseja fazer um pedido ou dar uma ordem a alguém. O modo imperativo é um modo verbal com menos tempos verbais, em comparação com os outros modos. Os outros modos, para quem não lembra, é o modo indicativo e o modo subjuntivo, usados na língua portuguesa. Então, o modo imperativo é dividido apenas entre modo afirmativo e modo negativo, sendo que neste último tempo é necessário adicionar o não para conseguir fazer a conjugação correta do verbo. Não é possível conjugar o verbo na primeira pessoa do singular, o eu, em nenhum dos dois tempos verbais usados no modo imperativo, porque não há como dar uma advertência, uma direção ou uma ordem a si mesmo. Por essa razão, não existe a conjugação da primeira pessoa do singular. Exemplos de frases no modo imperativo: não corra, faça a sua inscrição, venham todos para a sala de jantar, não fume aqui dentro, lute como uma garota, não esqueça o seu compromisso, João. Então percebam que todas essas frases, elas ou estão dando uma ordem, certo? Ou estão pedindo algo para alguém. Ok? Modo imperativo afirmativo. Nesse tempo verbal, a formação da oração é feita através de uma afirmação. Então, compre esta blusa. Tragam os potes de geleia. Então, para a conjugação do verbo no imperativo afirmativo, nós vamos repetir a mesma forma verbal do presente, do modo indicativo, na segunda pessoa do singular, que é o tu, e a segunda pessoa do plural, que é o vós. Nós vamos retirar o S, tá, no final do verbo conjugado, e colocar o pronome para frente. Então, vocês têm um exemplo aí, ó. No presente do indicativo, tá, do verbo andar, eu tenho tu andas e vós andais. De acordo com o que eu falei agora, como é que a gente vai passar isso para o imperativo afirmativo? Eu vou tirar o S, tá, do final dos dois verbos, tanto da segunda pessoa do singular quanto do plural, e vou passar, né, o pronome para depois do verbo. Então, no imperativo afirmativo fica assim: anda tu e andai vós. Então, não esqueça. O imperativo afirmativo, certo? Dessas duas pessoas, o tu e o vós, ele é feito a partir do presente do modo indicativo, certo? Para as pessoas, né? A primeira pessoa do plural e a terceira pessoa do plural, eles, como é que nós vamos formar o imperativo afirmativo? Então é a mesma coisa. Eu só vou pegar, certo? A conjugação da primeira pessoa do plural e a terceira pessoa do plural, eles, com do tempo verbal presente do subjuntivo, como vocês estão vendo aí no exemplo. Que nós andemos, que eles andem. Nesse caso, eu só vou pegar essas pessoas. Vou tirar o que, né, que faz parte do subjuntivo, e vou só passar o pronome para depois do verbo, como vocês estão vendo no exemplo ao lado. Andemos nós, andem eles. Repetindo, a primeira pessoa do plural e a terceira pessoa do plural, no imperativo afirmativo, elas são formadas a partir dessas mesmas formas do presente do subjuntivo. Então eu vou só mudar, deslocar o pronome para depois do verbo, e aí eu tenho a primeira pessoa do plural e a terceira pessoa do plural do imperativo afirmativo. Exemplos de conjugação.
Então eu coloquei o verbo chamar, o verbo beber e o verbo dividir. Para quem não lembra, são verbos de primeira, segunda e terceira conjugação, certo? Terminou em AR, primeira conjugação, terminou em ER, segunda conjugação, terminou em IR, terceira conjugação. Então prestem atenção. Chama tu, chame ele, chamemos nós, chamai vós, chamem eles. Então esse é o exemplo do verbo chamar conjugado no imperativo afirmativo. Percebam que a primeira pessoa não possui conjugação, certo? As demais, como o tempo é curto, né, para gravar o vídeo, então aí fica para vocês em casa, né, fazerem estabelecerem, no caso, essas conjugações, tá? O modo imperativo negativo. Nesse tempo verbal, a formação da oração ela é feita através de uma negação. Então, para conjugar o verbo, acrescenta-se o não na frente. Então, exemplos. Não compre esta blusa, não tragam os potes de geleia. Então, percebam que eu saí do imperativo afirmativo e vim para o imperativo negativo ao acrescentar apenas o não antes do verbo, tá? Para conjugar o verbo no imperativo negativo, basta usar a mesma forma que o presente do subjuntivo. Então, eu não vou ter nenhuma alteração na conjugação. Diferente lá no afirmativo, que eu tenho que pegar os verbos que se encontram, né, o tu e o vós, né, que se encontram no modo indicativo, no presente do modo indicativo, e o nós e o eles, no plural, eu vou precisar dessa mesma forma verbal, só que no presente do subjuntivo. O tu e o vós, presente do indicativo, o nós e o eles, presente do subjuntivo. No imperativo negativo, eu vou precisar apenas das formas verbais do presente do subjuntivo. Como vocês podem ver aí no exemplo, ó, que tu andes, que ele ande, que nós andemos, que vós andeis, que eles andem. No imperativo negativo, acrescentei o não, desloquei o pronome para depois do verbo e ficou da seguinte forma: não andes tu, não ande ele, não andemos nós, não andeis vós, não andem eles. Mais exemplos de conjugação, com os mesmos verbos: chamar, beber e dividir. Percebam que a primeira pessoa não tem conjugação e a gente tem aí só a alteração, né? A conjugação do verbo. Acrescentei o não, desloquei o pronome para depois do verbo, lembrando que é a mesma conjugação do presente do subjuntivo, certo? E eu tenho o seguinte: não chames tu, não chame ele, não chamemos nós, não chamais vós, não chamem eles. Ok? Então, finalizando, tá, pessoal? Se for um pouquinho rápido, quando vocês forem tirar a dúvida, falem comigo. Aí a gente tenta sanar todas as dúvidas. Então, a atividade que vocês farão é a seguinte: vocês vão responder no caderno, o exercício da página 21, todas as questões, certo? Responder no caderno, todas as questões, aquelas que tem um balãozinho também. Responder os exercícios no livro, que vão das páginas 22 até a 25, que é sobre o modo imperativo. Vão enviar a atividade para esse e-mail, que vocês já conhecem, no dia 15, certo? Até às 11h59. Dúvidas pelo WhatsApp das 8 até às 12h30. Caso alguém tenha alguma dúvida com relação à conjugação verbal, tem um site chamado conjugame.com, que ele é muito bacana, eu uso muito, acho que é .com.br, conjugame.com.br. Vocês colocam lá no Google que vocês encontram. Bons estudos e até a próxima!